Pronto, estamos gravando. Deixa eu só apresentar minha tela para vocês. Então, a gente estava conversando aqui com o pessoal que chegou na aula do comecinho, que a gente vai avançar no conteúdo, certo? A gente vai tentar correr, por quê? Porque, quer dizer, correr não vou dizer correr, essa palavra é muito forte. Mas a gente vai tentar avançar um pouquinho mais rapidamente no conteúdo, porque essa parte vocês já viram lá em Física 3, para a gente conseguir chegar no capítulo 6, certo? O capítulo 6 do livro que a gente adota, que é o Sadico, ele trata dos problemas de valor de contorno, que são uma novidade aí para vocês, que a gente não viu lá na Física 3, né? Então, essa parte é como se fosse uma revisão, a gente pode passar por ela mais rápido, e chegando lá, se a gente tiver mais tempo antes da prova, a gente pode resolver questões, inclusive desse assunto, né? E de assuntos futuros, ok? Deixa eu apresentar para vocês. Então, a gente vai passar agora para a segunda parte da parte de eletrostática, certo? Ou seja, a gente tem a primeira parte que é uma revisãozinha rápida e a grande parte que vai cair na primeira VA é a parte de eletrostática, né? Ou seja, o estudo dos campos elétricos em regime permanente, né? Então a gente tem aí distribuições de carga que são constantes e correntes que são constantes, certo? Ou seja, movimento uniforme de cargas pelo espaço. Então, isso vai gerar campos eletrostáticos e campos magnetostáticos. Na primeira metade, a gente vai observar os campos eletrostáticos. Na segunda metade, os campos magnetostáticos, e no final, a gente introduz as correntes de deslocamento, né, que vão dar essa ideia das equações de Maxwell contendo componentes variáveis no tempo. Beleza. Então, essa segunda parte é quando a gente começa a estudar os campos elétricos em meio material, né? Opa, campos elétricos em meio material. Então, por que isso faz diferença, né? A gente estava vendo até agora que existe uma certa variável que a gente chama de permissividade elétrica, né? Ou a gente também pode chamar ela de constante dielétrica. E aí essa permissividade elétrica do ar, certo? É o que a gente chama de epsilon zero, mas em outros materiais essa permissividade pode ser diferente. Ela pode ser maior do que a do ar. Né? Isso faz com que eu tenha uma concentração maior no vetor densidade de fluxo elétrico. Isso faz com que o meu dispositivo tenha minha região, né? Meu dispositivo não, dispositivo lá em eletrônica. Mas sim, o dispositivo, se você for construir um dispositivo com esse material, tenha um comportamento diferente. Além disso, existe outra propriedade que é importante, que é a condutividade, que a gente usa a letra grega sigma, né? A condutividade é o inverso da resistividade, e aí é ela quem define se um material vai se comportar como um condutor ou como um isolante. Basicamente, a gente vai classificar os dispositivos como isolantes ou dielétricos quando eles têm um valor de condutividade muito pequeno. Então, a gente vai chamar um dispositivo de isolante ou um material de isolante quando a minha condutividade é muito menor do que 1. E vou chamar esse meu material de um material condutor, ou também a gente pode chamar esse material de metal, quando a minha condutividade é muito maior do que 1. Que diferença isso faz? Em um dos materiais existe uma quantidade muito grande de cargas livres. Então, no meu material condutor, se eu tenho uma pequena energia, né, esses elétrons se liberam muito facilmente. E esses elétrons passam a estar livres, né, dentro da minha rede, dentro do meu material. Então, um campo elétrico pode fazer com que esses elétrons se movimentem. E isso gera uma corrente de condução. Essa é a grande diferença entre o condutor e o isolante. No isolante, esses elétrons na camada de valência estão fortemente ligados ao núcleo, né, por conta aí da sua distribuição eletrônica. E aí eles exigem uma energia muito maior para serem liberados. Ao ponto de que praticamente a gente considera que nos materiais isolantes nós não temos cargas livres, ou seja, a gente não tem um fluxo de cargas elétricas livres. Isso faz com que, obviamente, o campo elétrico tenha efeitos diferentes. Então, no material condutor, se eu aplico, por exemplo, a um material condutor uma diferença de potencial elétrico, por exemplo, aterro um lado e coloco um potencial elétrico do lado contrário, isso vai implicar em um movimento de cargas. Esse movimento de cargas elétricas
eu posso denominar corrente elétrica. Já, por exemplo, quando eu tenho um material isolante, vamos dizer que eu tenho aqui uma certa região de material isolante, e eu aplico uma diferença de potencial entre esse material isolante, o que vai acontecer? Essas cargas não conseguem trafegar, né, dentro desse material. Isso implica que vai existir um campo elétrico existente entre essas duas placas. Vamos dizer que eu tenho aqui duas placas de material condutor, e eu aplico nessas duas placas de material condutor uma diferença de potencial qualquer. Como as cargas não conseguem fluir ao longo desse espaço aqui, haverá um acúmulo de densidade superficial de carga em cada uma dessas placas, que vai gerar um campo elétrico. Então, isso significa que aqui dentro desse espaço haverá uma densidade de energia diferente de zero. Essa densidade de energia, como a gente viu agora anteriormente, né, ela é a densidade de energia é dada por 2 módulo do campo elétrico ao quadrado sobre, é epsilon zero... É ao contrário. É ao contrário. Isso. Epsilon zero é ao quadrado sobre 2. Então, haverá aqui dentro desse volume uma densidade de energia e, portanto, um acúmulo de energia elétrica dentro desse dispositivo. A esse dispositivo aqui a gente dá o nome de capacitor. E esse outro aqui é apenas um condutor qualquer. Se esse dispositivo tiver uma certa resistividade que a gente pode controlar, a gente pode criar uma resistência, né? E essa resistência aqui será proporcional a o inverso da condutividade, né? Ela será proporcional ao inverso da condutividade. A gente vai chamar essa quantidade aqui de resistividade. E ela também é diretamente proporcional a esse comprimento, inversamente proporcional à área. Então, a gente vai chamar esse dispositivo aqui de resistor. Então, assim, tendo conhecimento das propriedades dos materiais, a gente pode, então, criar dispositivos com isso para fazer diversas funções aí de circuitos elétricos. E essas funções vocês já conhecem bem, porque a essa altura vocês já cursaram o curso de Circuitos 1 e o curso de Física 3, que introduzem aí essas questões e essas relações. E é isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Ok? Deixa eu apagar isso aqui para a gente entrar com as definições, certo? Então, imagine que dentro de uma certa região existe... Ah, sim, ok. Aqui entre os dois, no valor intermediário, faltou falar isso, né? Então, dependendo da condutividade do material, e a gente vai definir o que é condutividade já, mas dependendo da condutividade, isso significa que um potencial dentro desse material, a diferença de potencial consegue induzir mais ou menos corrente elétrica, tá? E aqui os valores intermediários a gente chama de semicondutores. Certo? Então, a gente denomina semicondutores os tipos de materiais que estão com a condutividade intermediária entre os isolantes e os condutores, né? Então, é uma medida de quanta corrente consegue ser induzida em um material, né, a partir de uma diferença de potencial. Beleza, então vamos redefinir essas quantidades. Lembre-se que, em teoria de circuitos, a gente está considerando que o circuito está concentrado. Por exemplo, quando eu faço esse circuito, suponha que eu tenho esse circuito aqui. Uma fonte ligada em um resistor. Vamos fazer um circuito muito simples, né? Uma fonte, V, vamos dizer que esse V é V0 qualquer, e uma fonte e um resistor de resistência R. O que a gente considera? O que a gente sabe lá da teoria de circuitos? Que esse tipo de ligação vai causar o fluxo de uma corrente de malha, né? E essa corrente de malha vai fluir nesse sentido, né? Porque essa energia está sendo fornecida por essa fonte. Então, ele flui nesse sentido, a gente pode chamar essa corrente de uma corrente elétrica I. Beleza. Mas quando a gente está estudando eletromagnetismo, nós não temos essa ideia de circuitos concentrados. A gente tem a ideia de que as correntes, de que as quantidades estão distribuídas no espaço, certo? Então, por exemplo, essa fonte aqui
teria que ser uma diferença de potencial aplicada em duas regiões em um espaço. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cabo coaxial e eu tenho uma diferença de potencial. Aqui pode ser, por exemplo, potencial igual a zero nessa casca externa, e na casca interna eu tenho um potencial diferente de zero. Então, isso criará uma diferença de potencial e um gradiente, e, portanto, um campo elétrico, né, nessa face aqui. Se esse material for um material que tiver uma certa condutividade que permita a passagem de corrente, ou seja, ele seja um material condutor, por exemplo, então haverá uma certa corrente fluindo nessa direção, na direção do raio cilíndrico. Então, quando a gente define corrente, a gente não pode simplesmente escolher um ponto e dizer assim, eu quero a corrente aqui, nesse nó. Certo? Não funciona desse jeito, porque aqui trata-se do espaço, né? Então, a gente precisa definir de maneira mais precisa o que é que a gente vai considerar corrente. A definição tradicional de corrente é a variação da quantidade de carga pelo tempo. Então, a definição tradicional é I é igual a dQ dt. Mas a gente considera esse cara daqui em uma superfície, certo? É isso que a gente está fazendo quando a gente considera a corrente em um circuito fechado como esse. Então, o que eu estou dizendo que essa corrente aqui é I? Eu estou dizendo que dentro dessa superfície aqui, se eu faço uma superfície S que contorna o meu material condutor, por dentro dessa superfície aqui está passando esta quantidade de carga neste intervalo de tempo. Então, na verdade, a nossa definição, quando a gente tenta generalizá-la de um circuito concentrado para o espaço, eu vou ter que agora considerar uma certa superfície S. Então, essa é a superfície S. E eu tenho uma quantidade de carga atravessando essa superfície S. Deixa eu desenhar de outra cor. Eu tenho uma certa quantidade de carga atravessando. Então, aqui vai haver uma certa quantidade de carga passando ao longo desta superfície ao longo de um tempo ΔT. Claro que quando a gente lineariza, né, a gente usa essas funções delta aqui. Mas quando a gente trata de quantidades infinitesimais, o tempo infinitesimal, então a gente passa a definir como dq dt. Para o espaço, eu vou dizer que a minha corrente vai ser igual a dq dt em S. Ou seja, é a quantidade de carga que flui através daquela superfície S por unidade de tempo. Então, portanto, agora a gente vai precisar de uma outra variável para poder definir essa corrente em todos os pontos, porque a corrente vai ser o somatório das contribuições de cada pequena carga que passou em cada ponto da superfície. Se eu quero relacionar a minha corrente com cada ponto específico na superfície, eu preciso distribuir essa corrente sobre a superfície. Então, portanto, surge a necessidade de um vetor que a gente vai chamar de densidade de corrente. Então, a gente vai chamar esse cara de vetor densidade de corrente. E a esse vetor eu vou dar o nome J. Por que ele é uma quantidade vetorial, certo? J é uma quantidade vetorial porque esse cara daqui indica não somente a densidade de corrente, a densidade superficial de corrente naquele ponto do espaço, como também a direção para a qual essa corrente está fluindo. Então, se eu conseguisse observar aqui individualmente cada carga Q, e essa região tem uma certa densidade de corrente J, essa densidade de corrente aponta na direção do movimento dessas cargas. E a corrente elétrica vai ser a soma dessas densidades aqui. Então, eu posso dizer que a minha corrente elétrica numa superfície S vai ser igual à integral superficial, né, a integral na superfície S de J ds. Beleza?
agora a gente pode ver os tipos de corrente, certo? A gente pode classificar as correntes que podem acontecer dentro de um material segundo a força que está causando esta movimentação de cargas. Porque veja só, a corrente ela existe independentemente dessa corrente ter sido induzida por uma força elétrica. Veja aqui, quando eu induzo uma força elétrica dentro de um material, eu coloquei uma diferença de potencial, essa diferença de potencial produz um campo elétrico, né? E esse campo elétrico, por sua vez, se existirem cargas livres, irá resultar numa força elétrica que faz com que a carga se movimente. Beleza. A gente chama essa corrente de condução. Então eu vou colocar já aqui corrente de condução. E essa corrente de condução ela é causada por uma força elétrica. Então eu vou colocar aqui que é também um campo elétrico, né? A presença de um campo elétrico que induz uma força elétrica. Então a corrente de condução ela é causada por um fenômeno elétrico. E naturalmente a corrente de condução ela vai ter uma certa relação que a gente conhece como lei de Ohm. Ou seja, vai haver uma relação entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. E, portanto, haverá também uma relação entre o potencial elétrico e a densidade. Desculpa. Há uma relação entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Portanto, haverá também uma relação entre campo elétrico e densidade de corrente, certo? Então, a gente tem uma lei de Ohm macroscópica que relaciona potencial com corrente, e a gente vai ter também uma lei de Ohm pontual que relaciona os vetores densidade de corrente e o vetor campo elétrico para um único ponto no espaço, né, que vai ser a nossa forma preferível da lei de Ohm, uma vez que a gente está trabalhando com essas quantidades vetoriais. Mas para as correntes de condução, a gente tem obedecida a lei de Ohm, que a gente conhece na versão V igual a R vezes I. Certo? Aqui, macroscopicamente falando. Então, eu vou colocar aqui que é uma visão macroscópica, certo? No entanto, não é somente a força elétrica que é capaz de fazer movimento, certo? A gente pode ter forças mecânicas, como, por exemplo, a força gravitacional, fazendo movimento de cargas. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que existe uma certa região e essa região está carregada eletricamente, por exemplo, existe um excesso de cargas positivas ou negativas, e esse excesso de cargas é, por exemplo, atraído pela força gravitacional, ou ele pode ser soprado pelo vento, ou pode ter uma força mecânica que faça o movimento dessa corrente. Existem, por exemplo, circuitos que a gente chama de circuitos MIMIC, M-I-M-C, que são circuitos mecânicos dentro de circuitos integrados. São circuitos microscópicos e às vezes nanoscópicos que possuem switches mecânicos internos, né? E se esses switches estiverem carregados, por exemplo, quando você chaveia esses dispositivos, você está provocando uma corrente. Por que uma corrente? Porque existe uma quantidade de cargas não neutra que está se movimentando dentro do espaço. Então, isso também é uma corrente. Sempre que você tem um elemento carregado se movimentando dentro do espaço, isso é uma corrente. Para não confundir com a corrente de condução, a gente chama essa corrente de convecção. Opa! Corrente de convecção. E essas correntes simplesmente serão as não causadas. Eita, aqui eu já estou escrevendo bem. A corrente de convecção será não causada por um campo elétrico. Ela tem uma corrente causada por qualquer outro fenômeno aí natural que faça movimento de partículas com massa, certo? E aí, caso essas partículas com massa possuam carga não nula, isso vai gerar uma certa corrente de convecção. Beleza. Então vamos primeiro olhar como é que a gente pode definir a densidade de corrente em função da corrente em função das minhas quantidades dentro de um espaço,
primeiro observando a corrente de convecção, certo? Então, vamos primeiro observar a corrente de convecção. Então, densidade de corrente de convecção. Nesse caso aqui, o que eu estou observando, né? Existe uma certa massa, existe uma certa quantidade de carga aqui. Certo? Vamos dizer que existe uma certa quantidade de carga num volume do espaço, e essa quantidade de carga está se movimentando com uma certa velocidade v, ou melhor, com uma certa velocidade u. Ok? Eu vou dizer que ela está se movimentando com essa velocidade u. Eu posso dizer que existe aqui uma certa direção, vou chamar essa direção aqui de AI. Ok? E aí eu vou dizer que esse U é igual a uma certa direção UI, desculpa, uma certa velocidade UI na direção do meu vetor unitário I. Certo? Então eu posso dizer que em uma superfície, vamos tomar aqui uma superfície dentro desse volume, e vamos dizer que essa superfície está orientada ao longo de uma direção que é perpendicular ao próprio AI. Então, eu vou criar aqui uma superfície S, e se ela está perpendicular a AI, né, ela está nas direções J e K. Então, permita-me fazer o seguinte, como a gente sempre faz elas nessas direções, né, vamos dizer que eu tenho I para cá, J e K. Então, eu vou trocar esse AI por AJ, só para poder ele ficar na direção correta aqui, tá? Para a gente usar esse eixo aqui como parâmetro, tá? Mas para a gente poder usar essa figura aqui. Então, existirá uma velocidade, e essa minha superfície, eu posso observá-la ao longo desse ds aqui, desse meu ds aqui, vamos dizer que é um macro, né? Um ΔS aqui. E a minha corrente vai ser a variação da quantidade de carga que passa ao longo desse ΔS. Certo? Num instante de tempo. Então, a minha corrente, em um certo instante de tempo, uma certa variável, né, de um certo instante de tempo, vai ser igual à quantidade de carga que atravessou essa superfície S ao longo de um tempo ΔT. Agora vamos dizer que esta quantidade aqui de carga tenha uma certa densidade conhecida, e vamos dizer que essa densidade, agora a densidade de cargas, certo? É dada por um certo ρV. Então eu posso dizer que essa diferença na quantidade de carga é dada por um pequeno volumezinho aqui. Eu posso definir esse cara daqui como um volumezinho, ó, em torno de ΔS, que passou por essa superfície em um instante de tempo. Então, se eu estou olhando de lado, por exemplo, aqui está o meu ΔS, no instante t igual a 0, eu tenho a distribuição toda à esquerda da minha superfície. E no instante t igual a 1, ou seja, uma unidade de tempo, toda essa quantidade de carga aqui, todo esse volume, movimentou-se para o lado contrário da minha superfície. Então, esse pequeno volumezinho atravessou a minha superfície ΔS ao longo desse tempo ΔT. Então, quem é esse meu volume, né? Esse meu volume é o próprio ΔS multiplicado por um certo ΔJ, certo? Uma variação ao longo dessa direção J. Tá? Então, eu posso reescrever esse cara daqui como o meu volume. Então, quem é o meu volume? ΔS, ΔJ, multiplicado pela minha densidade, né? Então, vou ver. Esse cara daqui é a minha quantidade de carga. Tudo isso dividido por ΔT. Então, eu posso reescrever esse cara daqui como ρV ΔS, que multiplica a variação na coordenada J com o tempo. Esta variação da coordenada J com o tempo é exatamente a minha velocidade, certo? A velocidade é definida como a variação do espaço pelo tempo. Então, a variação
em J aponta na direção da velocidade da minha movimentação aqui de cargas. Então, meu ΔI, a minha corrente, vai ser igual à minha densidade ρV, né, a densidade de cargas ρV, ΔS, vezes a minha velocidade U, o módulo da velocidade, né? Então, o J. Beleza. O que eu posso identificar com isso aqui? Quando eu comparo essa equação com esta minha equação anterior, o que eu posso ver? O produto, ou melhor, meu vetor ds, se eu tomo o limite desse cara quando a minha superfície tende a zero, ΔS vai se tornar ds. E os outros dispositivos, aqui todo o resto que está os outros componentes aqui da minha equação, serão a minha densidade de corrente. Então, comparando esse cara daqui, se eu tomo o limite, o que eu tenho? DI, meu elemento infinitesimal de corrente, é igual a ρV UJ ds. Ou eu posso também reescrever esse cara daqui como ρV U, a velocidade em qualquer direção, produto interno, né, ds. O que implica que a corrente fluindo por uma superfície qualquer dentro desse volume será igual à integral na superfície de ρV. ρV não pode sair da equação, porque ρV pode mudar, né? Ele pode não ser constante. Então, ele precisa ficar dentro da equação. ρV, que multiplica o interno ds. Tá pensando bem, eu nem preciso disso aqui. Porque aqui a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, esse é o meu resultado para correntes de convecção. Isso implica que a densidade de corrente de convecção é igual a ρV vezes U. E isso faz sentido, né? Faz sentido. É como se a gente estivesse dando ao J o valor da própria densidade volumétrica de cargas multiplicado pela velocidade, ou seja, multiplicado pela quantidade de espaço que essas cargas conseguem atravessar num instante de tempo. É óbvio que quando eu integro isso aqui, essa quantidade total vai ser a quantidade de cargas, né? Por unidade de tempo, porque U trata-se da velocidade. Então, eu tenho ali um sobre ΔT que está embutido, né, no valor de U. Então, para correntes de convecção, eu defino a densidade de corrente dessa forma. Então, meu J, minha densidade de corrente, será igual a densidade volumétrica de cargas multiplicado pela velocidade. Note que a densidade de cargas, ela está definida, né, para todos os pontos no espaço em que eu tenho densidade e velocidade, densidade e movimento. Então, se eu tenho densidade no espaço onde essas cargas não estão se movimentando, o meu valor de U é igual a zero e, portanto, a minha densidade de corrente de convecção é zero. Então, mesmo que eu tenha essa distribuição de cargas, elas não se tornam, né, corrente de convecção por conta disso. E a mesma coisa em se tratando de um espaço que a gente tem movimento, mas esse movimento é feito por uma matéria qualquer que não tem quantidade de carga. Uma matéria neutra, por exemplo, se essa matéria neutra está se movimentando por qualquer razão, por uma força qualquer, isso também não gera corrente, porque aqui o meu ρV seria igual a zero. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Com a densidade de corrente de condução. Densidade de corrente de condução. Aí deixa eu fazer o seguinte, que meu programa parou aqui para mim, vou parar e apresentar novamente. Ok. Então, a densidade de corrente de condução, diferentemente, né, da corrente de convecção.
a corrente de condução é causada pela presença de um campo elétrico. Então, deve existir aqui, então haverá a presença de um campo elétrico. Portanto, a gente vai ter também uma força elétrica, né? Essa força elétrica é igual a Q vezes E. A gente vai considerar que o movimento está sendo causado por elétrons, né? Então, a gente sabe que, na maioria das situações, a gente considera a partícula livre como sendo o próprio elétron. Existem exceções para isso, né? Por exemplo, dentro da estrutura cristalina de um semicondutor, a gente considera que as lacunas são livres, né? Então, lá a gente define uma entidade que a gente chama de lacuna, e essa lacuna é considerada como uma carga livre. Existem também outras situações em que a gente pode ter antipartículas, então elas podem ter valores diferentes, ou outras partículas. Mas aqui, para circuitos elétricos, na maioria dos casos, a gente vai considerar o elétron, né, na vasta maioria dos casos, a gente vai considerar sempre o elétron. Então, o elétron tem carga menos E. Então, esta vai ser a forma como a gente vai definir a força elétrica. A força elétrica vai ser menos E vezes o campo elétrico. Beleza. E aí a gente sabe das leis de Newton, né, que a força aplicada a um determinado corpo qualquer, incluindo uma partícula que tem massa, ela é igual à variação da quantidade de movimento daquele dispositivo qualquer que seja no tempo. Né? Então é a variação no tempo da quantidade de movimento. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento é dada por massa vezes a velocidade daquele dispositivo. Ok, certo? Quando a massa desse objeto aqui é constante, a gente pode dizer que a força é a massa vezes a aceleração. Né? A gente passa o m para fora e faz o du dt, a derivada da velocidade vai dar a aceleração. Então, a gente pode fazer essa aproximação quando a massa... Quer dizer, aproximação não, né? Simplificação quando a massa é constante. Mas se a massa não for constante, a gente tem esse formato aqui. Beleza. Só que o que acontece? Dentro de uma estrutura cristalina, as partículas não estão livres, né, para se movimentarem e se acelerarem indefinidamente. Existirá uma probabilidade de que essa partícula sofra uma colisão. E quando ela sofre essa colisão, ela perde esse momento. Né? Então, esse momento vai sair daquele lugar. Então, o que vai acontecer? A gente vai dizer que existe um tempo médio, que a gente vai chamar de tau. Esse vai ser o tempo médio entre colisões. Então, dentro daquela estrutura, esse tempo médio aqui vai ser definido como o tempo médio para que um elétron, ao ser acelerado, colida com um núcleo ou com outra partícula qualquer. Certo? Então, aqui, se a gente faz uma aproximação na média do tempo, a gente pode dizer que a força elétrica, ou seja, menos a carga vezes o campo elétrico, é dada por a variação, né, do momento, da quantidade de movimento, né, ou do momento da partícula. Então, se eu estou tomando dnu dt, eu vou considerar que uma partícula está sendo acelerada a partir do repouso, certo? Então, a massa é constante, eu vou tirar a massa dessa derivada. Então, eu tenho aqui du dt. Quem é essa variação, né, da velocidade no tempo? Eu vou agora fazer uma aproximação. Aliás, deixa eu chamar já esse ΔU sobre ΔT. ΔU sobre ΔT. Qual vai ser essa variação? A variação da velocidade será a velocidade final menos velocidade inicial. Então, eu vou considerar que a minha velocidade final é a própria velocidade u, que ela foi acelerada a partir do repouso. E a diferença no tempo vai ser o tempo médio. Então, a velocidade média das minhas partículas será dada por esse u, dado que o meu tempo é o tempo médio entre as colisões. Né? Beleza, então a partir daqui eu posso reescrever a minha velocidade no movimento das partículas como sendo
menos carga elétrica vezes o tempo médio, né, dividido pela massa na direção do campo elétrico. Então, essa aqui vai ser a velocidade média, né, do deslocamento das partículas, dada a presença de um campo elétrico E. Beleza. Então, vamos agora dizer que exista a concentração no meio, né, de um certo meio, que existe, qual é a concentração de elétrons, né? Então, vamos dizer que N, seja uma quantidade N, a concentração volumétrica de elétrons. Beleza, né? Então, eu posso dizer que a minha densidade de cargas, minha densidade volumétrica de cargas vai ser N multiplicado pela minha quantidade de carga do elétron. Esse N aqui está dado em unidades de elétrons por unidade de volume. Então, aqui, quando eu multiplico pela carga do elétron, a densidade volumétrica de cargas vai ser dada em coulombs por unidade de volume. Então, eu posso chamar essa densidade aqui de menos N vezes E. E anteriormente a gente já definiu ó, que para uma movimentação qualquer, a minha densidade será dada a minha densidade de corrente será dada pela densidade volumétrica de cargas multiplicada pela velocidade. Então agora eu já consigo juntar essas duas quantidades, né? Então a minha densidade superficial de cargas, né? A minha densidade superficial de cargas vai ser igual à densidade volumétrica vezes a minha densidade superficial de corrente vai ser igual à minha densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade média. Então, esse cara daqui é N E ao quadrado, o tempo médio entre colisões, sobre a massa do elétron, vezes o campo elétrico. Então, agora a gente tem uma relação entre corrente e potencial, aqui nas suas formas pontuais, né? A densidade de corrente e o campo elétrico. Então, a gente pode agora definir, né, essa quantidade aqui como a minha condutividade SIG. E eu vou chamar essa equação de lei de Ohm. Vou colocar aqui o lei de Ohm pontual para especificar que esta lei de Ohm funciona em cada ponto do espaço. Ela não é tomada macroscopicamente, ela é tomada no ponto. E a gente vai escrevê-la como J é igual a sigma E. J é igual a sigma E. É um resultado direto da existência da lei de Ohm pontual à lei de Ohm macroscópica. Essa aqui, uma vez que a gente define a resistência. E dá para obtê-la facilmente, né, quando você aplica essa diferença do potencial e calcula essa corrente. Não é difícil deduzir e a gente vai fazer isso, tá? Em breve. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Então vamos continuar observando os dois casos que a gente havia comentado anteriormente. O que acontece quando eu aplico uma diferença de potencial, né, ao longo de um material, seja esse material um material condutor
ou um material isolante. E, na verdade, deixa eu falar para vocês, eu tô... Deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Esses dois cursos, tanto o curso de Eletrônica 1, quanto o curso de... Desculpa, Eletrônica 2 e o curso de Eletromagnetismo 1, eu tô num ritmo de PLL e eu tô indo muito rápido. A gente tem mais tempo do que eu tô calculando. Capite? E aí, se eu continuar nesse tempo aqui, a gente vai realmente acabar tudo mais rápido do que eu tô pensando. E eu acho que vai acontecer isso, sabe? Eu acho que a gente vai acabar voando pelo curso. Em AD, por alguma razão, você vai mais rápido do que no presencial. E isso eu tô vendo muita diferença em eletrônica 2. Mag 1 não, porque Mag 1 eu só ofereci online, né? Gostaria de ter tido a experiência de ter oferecido presencial, mas aí é complicado isso, porque você fica correndo e, enfim. Vamos só observar o que acontece quando a gente tem um condutor mantido a um potencial V. Ou seja, eu tenho uma barra condutora qualquer, eu tenho um espaço do material condutor, e eu estou aplicando uma diferença de potencial ao longo desse material. Então, aqui no material, vamos dizer que esse material seja um cilindro. Okay? De área S e comprimento L. E eu estou aplicando nesse cilindro uma diferença de potencial V. Beleza. Essa diferença de potencial, né, vai provocar dentro desse dispositivo uma variação no potencial. Então, dentro do dispositivo, meu potencial irá variar entre esses dois pontos. Isso gera um gradiente no meu potencial. Tá? Então, aqui dentro desse material, eu tenho um gradiente de V. Como eu sei que o potencial é igual a menos a integral do campo ao longo de dl, né, eu vou dizer que esse meu dl está ao longo, né, desse meu comprimento L, ou seja, essa diferença de potencial aqui vai ser expressa por um campo, certo? Vezes o meu comprimento L, se eu faço a minha linearização. Então, estou supondo que tudo é homogêneo, tudo é uniforme. Então, eu vou ter um campo elétrico constante, que será igual à variação do meu potencial. Então, se a minha condutividade ela permanece constante ao longo de todo o meu material, então eu terei um campo elétrico que aponta na direção contrária do acréscimo do potencial. Então, o potencial está crescendo aqui para a direita, então meu campo elétrico irá apontar para a esquerda, certo? Meu campo elétrico aqui será constante se o meu material tiver propriedades constantes. O meu potencial elétrico cai também com uma taxa constante quando a gente observa o gradiente, né, a derivada espacial. Em particular aqui a derivada do potencial com essa direção aqui, que aqui seria uma direção y, por exemplo. Se a gente tem uma seção, uma área de seção reta aqui constante, né,
Nós temos uma área de seção reta constante S. Só voltar aqui. Beleza. Tem uma área de seção reta aqui, constante S. A minha densidade de corrente nesse ponto específico, eu posso dizer que é igual à corrente provocada nesse dispositivo dividido pela minha área de seção reta. Beleza. Então, eu posso agora dizer que essa minha densidade de corrente é também igual à minha condutividade vezes o campo elétrico. E dessa primeira equação eu sei que o campo elétrico é igual ao potencial sobre o meu comprimento, né? Então esse cara daqui é igual a minha condutividade vezes potencial sobre comprimento. E daqui eu posso encontrar uma relação entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. E essa relação será V é igual a 1 sobre rho, desculpa, 1 sobre sigma, vezes S sobre, não, L sobre S, vezes a corrente. Então, a gente tem aqui uma equação que relaciona diretamente o potencial elétrico entre dois terminais de um dispositivo com a corrente que flui por dentro desse dispositivo. Essa é a mesma lei de Ohm, né? Pode ver que a gente veio aqui da lei de Ohm pontual e aplicou essa lei de Ohm pontual numa distribuição aqui macroscópica, né? E aí a gente vai recobrar da nossa memória que a gente utiliza essa lei na forma V igual a R vezes I. Então, portanto, a resistência elétrica, né, vai ser uma variável nova que a gente vai definir como sendo a relação entre corrente e tensão, né, a razão entre tensão e corrente num dispositivo. Para um dispositivo como esse, ela vai ser a resistividade, né, ou seja, 1 sobre a condutividade, vezes comprimento sobre área. É diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção reta S. Se a gente deseja encontrar a resistência em qualquer volume, como é que a gente pode fazer isso? Então, imagine que a gente tem um volume qualquer de área de seção reta, né, constante, e a gente deseja encontrar a resistência desse volume, de um volume qualquer. De área de seção reta constante, né? Então, a gente vai simplesmente dizer que a minha resistência é igual a V sobre I. Esse V aqui trata-se da diferença de potencial, né, entre o início e o final da minha distribuição. Então, aqui eu vou dizer que essa diferença de potencial é a integral do campo elétrico ao longo da curva L. Então, é a integral ao longo de L de E dL. E isso dividido pela integral, né, dividido pela corrente, que é a integral da densidade de corrente na minha superfície S. Então, aqui, ó, trata-se da integral na superfície S de J ds. Posso reescrever essa integral aqui como... Eu reescrever primeiro a integral superior, né? E esse cara daqui como sendo a integral na superfície S de ε0... Opa, ε0 não. Sigma. Sigma é ds.
Ok? A potência em watts dissipada, né? A potência dissipada nesse volume vai ser a variação da energia, certo? Então, a gente vai poder definir essa potência como a variação da minha energia, então, é a integral volumétrica de ρV dV vezes E multiplicado pela velocidade. Pessoal, desculpa, só um momentinho, preciso atender aqui o telefone. Pronto, né? Essa definição aqui, né, vem da potência como sendo a força vezes a velocidade, né? E a força vezes a velocidade vai dar a potência, o trabalho feito por essa força elétrica, né? A potência dissipada. Então, a integral volumétrica desse cara, né, vai ser dada por essa expressão. Eu também posso escrever como a integral volumétrica de E, trocando aqui a ordem, né, dos meus operadores, vezes ρV U integrado no volume. Então, esse cara daqui a gente reconhece como sendo a densidade de corrente. Então, a integral volumétrica do campo vezes a densidade de corrente J, isso integrado no volume. Isso significa que a densidade de potência, eu posso chamar esse cara daqui de ômega P, em cada ponto do espaço, vai ser igual ao produto interno do campo elétrico vezes a densidade de corrente. Isso a gente também pode, expressando através da lei de Ohm, J como sigma E, expressar como sigma vezes o módulo do campo elétrico ao quadrado. Se a gente faz a integração desse dispositivo aqui, se a gente faz a integração da potência nesse dispositivo, a gente pode perceber que quando a gente integra no volume, lembre-se que a integral no volume, aqui o dV, é o produto interno, né, entre o meu ds e o meu dl. Então, eu posso chamar dV do produto interno entre ds e dl. Portanto, eu posso separar essa integral aqui em duas quantidades. Eu posso dizer que a minha potência total é a integral de E dl ao longo da linha L, multiplicado pela integral na superfície de J ds. A integral de EDL vai ser a tensão e a integral de JDS vai ser a corrente. É daí que vem aquela expressão P igual a V vezes I. Quando a gente substitui uma dessas duas equações lá na lei de Ohm, a gente obtém as formas mais clássicas. Então, a gente pode substituir, por exemplo,
V igual a RI. Então, se a gente substitui V igual a RI, a gente obtém aqui I ao quadrado vezes R. Então, estou substituindo V igual a RI. E eu posso substituir também I igual a V sobre R. Tá? E aí vai dar V ao quadrado sobre R. Essas equações são válidas apenas quando a gente tem essas condições de regularidade e linearidade, né, ao longo desses dispositivos. Então, a gente pode falar isso aqui, por exemplo, para o resistor, né, não para outros elementos, como um transistor, por exemplo, a gente não pode usar essas equações de V ao quadrado sobre R ou I ao quadrado sobre R. A gente tem que usar a nossa definição V vezes I. Isso também para fontes de corrente. Certo, pessoal? O que mais? Tudo bom, Paulo? Chegou mais cedo? Eu pensei que hoje era o de 3 horas. Hoje é às 16 horas. Ah, bom, eu vou dar uma saidinha e volto já já. Tá bom. Beleza. Uma outra questão que a gente pode falar é quando a gente tem um condutor na presença de um campo elétrico externo. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma certa região, né, condutiva. E eu estou colocando aqui este condutor na presença de um campo elétrico aqui externo. Bem, qual será o comportamento, né? Como é que eu chamo? Se essa minha matéria, ela é um elemento condutor, certo? Se esse meu material condutor, significa que dentro dele existem elétrons disponíveis para se movimentar. Então, quando a gente aplica um campo elétrico, o que vai acontecer? Aqui dentro desse material, a gente vai ter certos pares, ok? A gente vai ter pares de núcleos com carga positiva circulados por elétrons de carga negativa, certo? Então, o que vai acontecer? Na presença desse campo elétrico, esses elétrons irão tender a se movimentar no sentido contrário e alocar-se na extremidade desse material condutor. Então, eu vou começar a ter uma certa concentração de elétrons na extremidade do condutor. Quando eu removo esses elétrons, né, supondo que esse material está no vácuo, por exemplo, ou circulado por um material isolante, esses elétrons não conseguem mais se movimentar para além desta barreira. Então, eles tornam-se concentrados em um determinado ponto e não conseguem mais avançar, porque a gente não tem mais caminho, né? Ali a resistência é muito alta, esses elétrons não conseguem avançar. No entanto, a quantidade de carga total desse meu bloco permanece a mesma, o que significa que para cada elétron que você movimentou de um ponto naquele seu espaço para a extremidade, surge um núcleo que tem uma ausência de elétron. A gente vai chamar esse cara de lacuna, certo? E essa lacuna, ela vai começar a se alojar no lado contrário aqui do meu material. Então, para cada elétron, eu começo a ter aqui uma lacuna no lado contrário do meu material. Beleza, então, simplificando, a gente vai ter duas densidades superficiais. Essas densidades superficiais vão estar alocadas justamente na parte da superfície em que o meu produto, campo elétrico ds, é diferente de zero. Quando esse meu produto, campo elétrico ds, for diferente de zero, os meus elétrons vão ser atraídos para aquela direção. Então, o que vai acontecer aqui?
eu tenho, pelo princípio da superposição, esta distribuição de cargas que, por sua vez, irá criar um campo elétrico, apontando na direção das cargas positivas para as cargas negativas, ou seja, das lacunas para os elétrons. Então, surgirá internamente um campo elétrico. Eu posso chamar o campo elétrico externo de E, para externo, né? E o campo elétrico interno de I. O equilíbrio será atingido quando eu não tiver mais movimentação de cargas, ou seja, o equilíbrio é atingido quando eu não tenho mais movimentação de cargas. Para não ter movimentação de cargas, é preciso que o campo elétrico seja zero. Porque se o campo elétrico for diferente de zero, obviamente, as cargas continuam aceleradas por uma força elétrica provocada por esse campo elétrico. Então, o equilíbrio acontece quando o meu campo elétrico interno tem exatamente o mesmo valor do campo elétrico externo. Então, o que é que vai acontecer no campo elétrico? O que vai acontecer? Dentro do meu material, no equilíbrio, a minha densidade volumétrica de cargas é igual a zero e o meu campo elétrico é também igual a zero. As minhas cargas serão distribuídas na superfície, então vai surgir um ρS negativo, né, numa das direções e positivo na outra direção. De tal modo que a minha estrutura continua neutralizada, né? E haverá campo elétrico somente no exterior da minha superfície. Então, quando a gente tem um condutor perfeito, certo? E esse condutor perfeito está na presença de um campo elétrico externo, é gerada nas extremidades, né? É induzida na extremidade desse condutor uma densidade superficial de cargas que faz com que o campo elétrico seja anulado no interior do condutor. Significa que no interior de qualquer condutor é impossível existir a presença de campo elétrico. Então aqui a gente tem as duas condições, né? A primeira condição é aquela em que nós temos um potencial elétrico, né, induzido a um condutor. Quando a gente induz esse potencial elétrico, isso faz com que uma corrente percorra por dentro desse condutor, e se esse condutor tiver uma seção de reta uniforme, a gente pode expressá-lo através de uma lei de Ohm na sua forma macroscópica. Já se eu não tenho diferença nenhuma sendo induzida no meu condutor, o que acontece é que as cargas livres internas no condutor posicionam-se de modo a cancelar esse campo elétrico no interior do condutor. E a densidade volumétrica de cargas no interior do condutor será também igual a zero. Por que ela tem que também ser igual a zero? Porque a lei de Gauss continua sendo válida no interior do meu volume. Então imagine que agora eu estou tomando uma superfície gaussiana em qualquer que seja o espaço no interior do condutor. Certo? O meu fluxo do campo elétrico nessa superfície gaussiana fechada será igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho movimento de cargas. Então, se eu não tenho movimento de cargas, o meu campo elétrico tem que ser igual a zero. E se o meu campo elétrico é igual a zero em todos os pontos no interior do material, então o meu fluxo, em qualquer que seja a superfície interna ao condutor, será igual a zero. O meu EdS, né? EdS é o fluxo da lei de Gauss. Esse cara daqui é igual à quantidade de carga livre no interior do material. Certo? Então, diretamente, as cargas, ou melhor, diretamente não, o que eu quero dizer aqui, as cargas estão literalmente na superfície do material. Elas não podem estar dentro do material. Não existe uma distribuição
volumétrica. A distribuição volumétrica continua sendo zero, mas aí eu passo a ter uma densidade superficial de cargas que faz com que esse meu campo aqui seja anulado no interior do condutor. Beleza, pessoal? Ok. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu acho que eu vou terminar a aula da gente mais cedo hoje. Vou terminar ela por aqui, certo? E eu vou dizer a vocês por quê. Eu estou fazendo uma má avaliação da quantidade de tempo. Se eu continuar, a gente vai correr demais. E vai matar muita coisa de uma vez só. E eu não quero isso. Eu não acho isso legal, porque a gente precisa de tempo para mastigar as coisas e vocês fazerem exercícios também, tá? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu vou vir fazer uma aula de exercícios, tá? Eu vou realmente fazer isso. Eu até tinha separado alguns exercícios que eu posso fazer hoje. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou fazer isso. Vou liberar vocês, tá? E a gente continuar amanhã. Amanhã eu venho mais preparado com mais material pra gente fazer mais coisa. Beleza? Porque também não adianta ficar batendo cabeça aqui, certo? Que aí a gente acaba não otimizando as coisas. Tá bom, pessoal? Então agradeço a participação de vocês. E aí eu venho mais assertivo para a próxima aula. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu a compreensão de vocês.